Irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre algo que tem se falado muito nos últimos dias, que é sobre a renúncia do Santo Padre, o Papa Bento XVI. Eu acho que já se falaram muita coisa a respeito do Santo Padre, afinal, também se falou muita besteira a respeito do Santo Padre, e muita gente falou muita coisa boa a respeito. Eu acho que talvez seria até desnecessário, mas por tanta coisa ruim que se tem colocado, principalmente nas mídias, hoje em dia, nos canais de televisão, eu gostaria de fazer esse vídeo também para expressar meus sentimentos a respeito do Santo Padre, apesar de saber que dificilmente ele veria isso ou leria, mas para nós, irmãos, também possamos dar as mãos neste momento tão difícil na igreja. E também para defender a nossa santa fé católica, que tem sido tão deturpada no meio da mídia hoje em dia, e as pessoas que têm um conhecimento às vezes um pouco menor, um pouco mais frágil, acaba caindo na lábia e acaba acreditando em muita coisa que tem acontecido. Aqui tem acontecido não, que tem sido jogado pela mídia. Então, recebemos a notícia que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, renunciou ao seu mandato como Papa. E agora? Como ficaremos? Em primeiro lugar, ele estava no direito dele. O Papa Bento XVI poderia renunciar, assim como fez, porque está expresso no Código de Direito Canônico que o Papa pode renunciar. O Papa não pegou totalmente de surpresa, mas não pegou assim tanto, porque ele já havia dado entrevista deixando essa possibilidade da renúncia. E em uma de suas entrevistas a um jornalista em que ele fala isso, ele fala das possibilidades de renúncia, ele fala que não seria bom, por assim dizer, a renúncia em casos muito difíceis, onde fosse um tempo muito difícil para a igreja. Mais ou menos essas são as palavras que o Papa Bento XVI usou. Então a gente pode viver que, claro, nós não estamos num tempo bom, num tempo muito fácil na igreja. Nós nunca estivemos, para falar a verdade. No entanto, se o Papa Bento XVI, com essa declaração, dizendo que no momento difícil não seria lícito um Papa renunciar, e ele renuncia agora, então a gente sabe que já teve momentos muito difíceis e que agora, pelo menos, a maré está mais calma, por assim dizer. Esse é um ponto que eu queria trazer. Sabemos que as heresias, as coisas dentro da igreja, estavam muito maiores. A maré, o mar já bateu muito forte na barca de São Pedro, neste tempo do papado de Bento XVI. Então, o Papa renuncia. E agora vem outro Papa e se fala muita besteira. E as besteiras que se falam não são novidade alguma. Quando o Beato João Paulo II morreu, também se falou muita besteira. E o que aconteceu? Foi eleito Bento XVI. Todos esperavam que Bento XVI morresse rapidamente, por causa da idade. Diziam que seria um papado de transição. Acho que todos esperavam que fosse um papado como o de João Paulo I, que foi de um mês, mais ou menos. E o que aconteceu? Bento XVI durou de 2005 até 2013 e só saiu porque renunciou. Só saiu porque renunciou. Olha que belo. Deus mostrando que é feito não a nossa vontade, aquilo que os homens querem, mas a vontade de Deus. Todos os jornalistas, todos os lobos, todos os demônios dos infernos, querendo infiltrar, achando que seria um papa modernista, que iria aprovar a camisinha, aborto e toda essa diaba quatro que estão infiltrando hoje, querendo que aconteça. E o que aconteceu? O Espírito Santo suscita o cardeal Ratzinger para ser o Papa Bento XVI e condenou todo esse modernismo. Condenou todo esse modernismo, olha só que belo. O Espírito Santo que toma conta, que inspira, que guia a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Por aquilo que está escrito em Mateus 16, 18 e 19, que Jesus diz para São Pedro, nosso primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E eu creio nisso. E é tão forte isso que o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu, que no dia da renúncia do Papa Bento XVI,
caiu um raio na cúpula da Basílica de São Pedro. Olha, o céu sendo ligado à terra, o céu sendo ligado à Santa Igreja, à Basílica de São Pedro, ao Papa, a ligação do Papa com o céu, do Papa com Cristo. Olha que belo isso. Só os cegos pelo pecado não conseguem enxergar isso. São sinais de Deus. São sinais de Deus, a Santa Igreja Católica. Meu Deus do céu, isso é belíssimo. Aí nós recordamos, por exemplo, as profecias de São João Bosco. Hoje se fala muito de profecias, mas pouco se fala nas profecias de São João Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, em que ele via nos fins dos tempos uma barca grande, que era a Santa Igreja Católica, as barcas pequenas, que eram as igrejas particulares, ali unidas, e guiando essa igreja, a barca da Igreja Católica Apostólica Romana, estava o Santo Padre, estava o Papa guiando ela, e o bombardeio do mundo contra ela querendo destruir, e o Papa a guiando. E onde eu quero chegar mostrando isso? Porque o Papa, no fim dos tempos, nesta barca, existia duas colunas. Em uma coluna estava a Santíssima Virgem Maria. Estava a Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, a Senhora que é a auxiliadora dos cristãos. E na outra barca estava o Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento, a Santa Missa. E ali o Papa prendia a barca na devoção à Virgem Maria, na pilastra, na coluna da Virgem Maria e na pilastra, na coluna do Santíssimo Sacramento. O que eu quero dizer com isso? São João Bosco até dizer que era mais de um Papa essa visão. Nós podemos, e dizia a visão, que o mundo atacava as embarcações do mundo, atacava o Papa, e o Papa era ferido e caía. Será que você não enxerga, por exemplo, um ponto de interrogação aqui, João Paulo II, a bala que atingiu João Paulo II, o ataque. Aí o Papa se levantava e caía novamente. Vemos agora Bento XVI que cai. Será que se levanta novamente Bento XVI? Claro, uma incógnita esta profecia. Mas o que vemos? João Paulo II que amarrou com certeza a barca de Pedro nessa coluna que foi a Santíssima Virgem Maria. Ele espalhou, por exemplo, a devoção, a verdadeira devoção à Virgem Maria, já que ele era escravo da Virgem Maria, e o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, se espalhou de forma impressionante. Se levantando aquilo que Nossa Senhora em La Salette falava, que estava na hora de se levantar os verdadeiros apóstolos dos últimos tempos. E se levantou um Papa mariano, Beato João Paulo II, que foi conhecido como o Papa do Rosário. Nós vemos então o Papa que talvez tenha amarrado ali na coluna mariana. É a coluna de Nossa Senhora. Claro, esse aqui eu não estou querendo... É uma forma de ver esta visão de João Bosco, São João Bosco. E nós vemos agora Bento XVI, o Papa que amarra, que prende a igreja na coluna do Santíssimo Sacramento. Ora, o Papa Bento XVI é tão odiado, principalmente dentro da igreja, porque ele condenou as heresias, o modernismo, e ele volta a colocar a Santa Missa no patamar de sacrifício. Os hereges, os modernistas, colocaram a Santa Missa como se fosse um show. Tem padres por aí que não dizem mais sacrifício da missa, se dizem ressurreição da missa. E se fazem da missa uma festa. Aqui no Brasil nós vemos. Claro, eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre as profanações eucarísticas, mas padres entrando na Santa Missa de moto. Celebrando a missa sem zelo. Celebrando a missa sem paramento litúrgico nenhum. Nós conhecemos padres que celebram a missa com chapéu de cowboy. E Bento XVI, claro, eles fazem isso porque desrespeitam o Papa, e Bento XVI condenando isso, para comungar com Bento XVI, enquanto ele estava ali, né, porque agora as missas não são públicas, tinha que estar de joelhos e comungar na boca. Papa Bento XVI voltou este zelo eucarístico, este zelo, ele, desde já quando ele era o cardeal Ratzinger, na Congregação para a Doutrina da Fé, um documento chamado Redentor e Sacramento, que tem todo esse zelo, que condena grandes absurdos, e que, no entanto, o que acontece?
As pessoas não respeitam e não mais obedecem. Mas ele prendeu no Santíssimo Sacramento. Volta a autorizar a missa tridentina, tem se espalhado a missa tridentina por vários cantos do mundo. Não que a missa tridentina tem que ser só, mas entende? A missa tridentina se espalha e ao mesmo tempo se espalha também o zelo pela missa, novo rito, de um zelo do jeito que é para ser e não do jeito que qualquer um tem que ser, do jeito mostrando daquilo que o próprio Código de Direito Canônico vai chamar a Santa Missa, sacrossanto sacrifício, e não show, e não sertanejo, e não festa, entende? Então, meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso a respeito, unindo a essa profecia de São João Bosco, falando da coluna de Nossa Senhora e a coluna do Santíssimo Sacramento, falando juntamente com a renúncia de Bento XVI? Porque tem se falado muito. Tem se falado muito de profecias que nós não sabemos se são verdadeiras ou não, porque não são reconhecidas pela Igreja. Muitos dizem que o próximo Papa vai ser o último Papa. Outros dizem que o próximo Papa vai ser o próprio Anticristo. O que eu quero dizer é, e daí? Se o próximo Papa for o último Papa, nós devemos viver da mesma forma como se ainda fosse ter 150 Papas, que é vivendo preparado para a volta de Cristo, vivendo a santidade e a obediência à Santa Igreja, no seu magistério, a obediência aos dogmas. Se o próximo Papa, como dizem alguns, for um anticristo, não vai adiantar nada. Nós vamos ter que viver como se fosse um São Pio X. Vamos ter que viver em obediência ao magistério da Igreja, naquilo que é os dogmas da Igreja, porque isso são imutáveis. O próprio Lúcifer pode se encarnar e assumir. Claro, não vai acontecer, é só uma suposição, uma metáfora para vocês entenderem. O próprio Lúcifer pode assumir um papado que ele não vai conseguir mudar os dogmas, porque é imutável. Se acontecer de um papa começar a fazer besteira, a gente vai obedecer os dogmas, entende? Porque os dogmas da igreja são imutáveis. O papa não pode mudar, entende? Por que eu falo isso? Porque a mídia tem dito muita besteira, dizendo que a igreja agora vai mudar seus dogmas. Meu Deus, a igreja não pode mudar os dogmas. Fazendo uma comparação baixa, é como a Constituição que tem as cláusulas pétreas, que não podem ser mudadas. Só que eu acho que está tão acostumado com a porcaria que é o Brasil, que, por exemplo, é a cláusula pétrea e o direito à vida, mas ao mesmo tempo aprova o aborto, entende? Que aí acha que pode mudar. Não pode! Não pode, meus irmãos, não pode mudar. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? E está acontecendo, o povo tem falado muita besteira, entende? Então, temos que falar isso porque as pessoas acabam abalando a fé. Ai, meu Deus, o último Papa. Ai, meu Deus, a apostasia. Meu irmão, a apostasia entrou ó, há muito tempo. E por que eu falo da profecia de São João Bosco? Porque lembra que ele fala que o Papa estaria amarrando a igreja na coluna de Nossa Senhora e na coluna do Santíssimo Sacramento. São Pio X, ele dizia que os erros modernos seriam destruídos pelo poder do rosário, entende? A coluna de Nossa Senhora. Coluna de Nossa Senhora e do Santíssimo Sacramento. Porque o Papa, quem não for um adorador vai perecer, meu irmão. Quem não for um adorador. Sabe por quê? Porque as pessoas falam de profecias de São Malaquias, falam de profecias disso e daquilo outro. Só que se esquecem das profecias do livro do Apocalipse. Não seja, porque você não é nem quente, nem frio, é morno, por isso eu vou te vomitar. Aí fala da profecia, mas não muda de vida. Entende? Aí nós ficamos como se fosse aquele protestantismo que fica anunciando volta de Cristo e fica a alienação, inventando datas. E devemos lembrar principalmente, porque Jesus diz que né, as portas do inferno não ia prevalecer contra a Igreja Católica. Aí nós ficamos preocupados que o próximo Papa e que, meu Deus do céu, a apostasia, a Igreja não, as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja Católica. Pode ir mancando, mas não vai destruir. Não destrói a Igreja Católica. Então a gente tem que parar com esse mimimi, com essa, sabe, esse negócio que tem dado, que já tem me dado uma agonia, de o próximo Papa vai ser um apóstata, que o próximo Papa é isso, que é aquilo. Meu Deus do céu.
viva a tua fé, reze teu rosário, adore o Santíssimo Sacramento, combata o modernismo. Seria interessante, não? Porque aí as pessoas falam coisas demais, e ficam dizendo, a igreja vai acabar. Não vai acabar. Como é que pode? Em Fátima, Nossa Senhora falou que por fim o meu imaculado coração triunfará. Como é que o coração imaculado da Virgem Mãe de Deus vai triunfar se a igreja católica cair? No livro de Apocalipse 12, vemos que a mulher vence o dragão. Ou seja, a Virgem Maria que vence o dragão, vence Satanás. E sabemos que o que fala ali da Virgem Maria é sobre a igreja. A igreja vence. Claro, seremos perseguidos. Estamos no fim dos tempos. Mas o que acontece? As pessoas ficam dando ouvidos a espíritos embusteiros. São Paulo vai dizer no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, o seguinte: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. E é o que tem acontecido. E é o que tem acontecido. As pessoas não se preocupam mais em pegar um livro de doutrina católica para ler, para se formar. Aí você me pergunta, meu irmão, Anderson, você acredita nas profecias de São Malaquias? Aí eu vou falar, nas profecias de São Malaquias eu não sei, mas eu acredito na promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não irão prevalecer contra a Santa Igreja Católica. Não irão prevalecer contra a igreja, porque a igreja não é minha, e nem é tua, e nem é do Papa. A igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que ele não irá deixar a igreja dele perecer. Não irá deixar perecer. Só que aí, meus irmãos, o que me causa profunda angústia? A mídia começa a querer infiltrar, começa a soltar o veneno dela. E aí o povo simples, ignorante, me perdoe o termo, mas ignorante, não sabe muito bem das coisas, aí vai assistir reportagens. Quem vai lá falar sobre a renúncia de Papa Bento XVI? Eu li uma matéria no G1, no site de notícias da Globo, que os entrevistados, os representantes católicos, eram Leonardo Boff e Frei Beto. Eles diziam a respeito do Papa e diziam que o próximo Papa tem que ser mais aberto ao mundo, às coisas do mundo, que tem que aprovar a camisinha, casamento entre homossexuais, que tem que aprovar o aborto em alguns casos, e blá blá blá, e blá blá blá, e sabe, começar a defecar pela boca, entende? E o que acontece? Presta atenção, católico, você que acha que realmente a igreja tem que estar mais aberta para o mundo, e tem que abrir para um diálogo, que acha que tem que abrir para as coisas modernas, você pode até estar sendo verdadeiro no seu sentimento. Mas cuidado, porque o aberto para as coisas modernas não é, por exemplo, o Papa ter um Twitter. O aberto para as coisas modernas é o casamento homossexual, é a camisinha, é a libertinagem, é o aborto. Você está entendendo? É isso que a teologia... Por isso que a mídia coloca a teologia da libertação para falar a respeito dessas coisas. Não colocam os verdadeiros apóstolos dos últimos dias. Não colocam lá pessoas verdadeiramente marianas, católicas, que estão dispostos a morrer, a derramar o sangue pela verdade da fé católica. Eles vão colocar hereges da libertação como Frei Beto e Leonardo Boff. E o incrível é que no próprio texto eles colocam que Leonardo Boff deixou a batina. Entende? E só faltou dizer que são excomungados esses cidadãos. Pelo amor de Deus. Como que vai colocar, por exemplo, colocar uma pessoa para falar a respeito da Igreja Católica, a respeito do Papa, uma pessoa que é excomungada? É a mesma coisa, por exemplo, eu sei que muitos aí dos comunistas atuais supostamente lutaram por uma democracia, lutaram contra o poder militar, né, a ditadura militar. É a mesma coisa de a próprio pessoal, dos próprios generais pedirem a opinião de quem foi colocado para fora do Brasil a respeito da ditadura militar. Aí aqui vai pedir a opinião da igreja por quem é excomungado porque fica colocando essas porcarias. E o que eu não... As pessoas, ateus, às vezes até protestantes ignorantes, a mídia, os hereges da libertação, aí fica comparando Bento XVI com João Paulo II. Aí porque João Paulo II era um bom papa,
porque o Beato João Paulo II, ele era uma pessoa carismática, todos gostavam dele. Agora eu quero que a ateus e hereges da libertação e a Globo possam me mostrar aonde que João Paulo II aprovou o casamento de homossexual, aonde que João Paulo II aprovou a camisinha, aonde que João Paulo II aprovou o aborto, aonde que João Paulo II aprovou a teologia da libertação, porque João Paulo II condenou veemente a teologia da libertação. Aliás, Paulo VI já condenava a teologia da libertação. Ele via com muita esperança a teologia da libertação, mas ele já condenava algumas coisas que veio a acontecer, como, por exemplo, virar totalmente uma coisa política, partidária, que foi o que aconteceu. Que vinham com a historinha de caridade, mas que de caridade não tem nada. O que eu quero ver é seguir a caridade de São Francisco de Assis, da Beata Teresa de Calcutá. Isso é que eu quero ver. Agora ficar com esse marxismo maldito do quinto dos infernos é que quer ficar. Aí isso não quer. Beato João Paulo II não aprovou isso, não. Paulo VI, todos os papas condenaram essa porcaria. Aí ficam comparando o Beato João Paulo II. Meu, vai ler a teologia do corpo de João Paulo II. Vê se João Paulo II vai aprovar essa promiscuidade. Ah, que tem que ser um papa mais aberto, como João Paulo II. E o papa João Paulo II era aberto a essas porcarias aonde? Herege. Você é um herege que fala isso. Você está blasfemando contra a igreja de Deus. Contra um sumo pontífice que foi tão santo como o Beato João Paulo II. Tão mariano que espalhou a devoção à Virgem Maria. Condenou essas porcarias tudo. Numa entrevista, o Beato João Paulo II disse algo mais ou menos que a teologia da libertação era a porta do inferno, alguma coisa do tipo assim. Deixa de defecar pela boca você que fala uma coisa dessa a respeito do Beato João Paulo II, querendo comparar. O trabalho de Bento XVI foi um complemento daquilo que o Beato João Paulo II já fazia. Por isso que o ódio do inferno veio muito forte contra Bento XVI. Nas profecias de São João Bosco já dizia que iriam atacar forte o Santo Padre. Nos Segredos de Fátima também diziam, a Beata Jacinta, falando sobre o Santo Padre, teríamos que rezar muito pelo Santo Padre, coitadinho do Santo Padre. Vimos o Santo, no terceiro segredo, vemos um homem de branco, que talvez seria o Santo Padre, o Papa, sendo atacado. Estão atacando de todo jeito, e Bento XVI é com certeza o cumprimento de todas essas profecias a respeito do Papa. Bento XVI condenou, assim como São Pio X condenou o modernismo, Bento XVI condenou, Beato João Paulo II já vinha fazendo isso. Só que aconteceu algo incrível no papado de Bento XVI, em que as pessoas começam a odiar e atacar fortemente o Papa. É um ódio que não sabe de onde vem. Claro, a gente sabe que vem do quinto dos infernos, vem das mais profundezas do inferno. Isso, esse ódio contra o Papa. Porque o demônio odeia tudo aquilo que é santo e tudo aquilo que leva os outros à santidade. E o Papa Bento XVI iam levando ao mais profundo daquilo que é ser católico. Entende? E ontem eu vi um vídeo de um ateu que eu achei muito interessante. Um ateu muito coerente. É muito raro hoje em dia ver isso. Ele dizia, a Igreja Católica tem razão. Claro, de uma forma irônica ele falava, mas ele falava algo que é o seguinte. Mais ou menos o raciocínio dele. Ele não concorda com a Igreja Católica, com um monte de católico, mas ele não está nem aí porque a Igreja Católica diz. E ele condenava ateus e outras pessoas que não concordam com a Igreja Católica e ficava indo pedir a opinião da Igreja Católica e falando, eu não concordo com isso, e querendo que a Igreja Católica mudasse. Ele dizia que não queria que a Igreja Católica mudasse o pensamento dela porque a Igreja Católica estava no direito dela. E ele falava o seguinte, se você não concorda com a Igreja Católica, não seja católico. Cara, concordei com um ateu. Cara, se você não acredita no Papa, se você não confia no Papa, não acredita na Santa Igreja Católica, não seja católico. O que ele falou não foi nada mais nada menos do que o Papa São Gregório VII, se eu não me engano, falava que não seja chamado ninguém de católico se não concorda com Roma. Pronto! Se você não concorda com o Papa, não seja católico. Aí fica um monte de hereges da libertação que não concorda com a igreja, que fica se infiltrando na igreja, deturpando a liturgia, destruindo, profanando, e fica atacando o Papa, entende? E fica destruindo, blasfemando, xingando. E por isso esse ateu ainda dizia que não queria que se mudasse
o pensamento da Igreja Católica, mas o pensamento dos católicos. Então vejam que neste pensamento do ateu é sim a linha de raciocínio dos modernistas, dos teólogos da libertação desses hereges. Eles sabem que não se pode mudar os dogmas, então eles querem mudar a mentalidade dos católicos. Então começa a se dar um óbvio, deixa dar algo que deixa a pessoa lesada, burra, e fica dando essas falsas informações, como as dadas pela mídia, pela Globo, pelos canais de televisão, que são realmente sacanas, que são sensacionalistas, e ficam colocando matérias que talvez agora aprovem o fim do celibato para os padres, que é algo que Frei Beto e Leonardo Boff querem. Aliás, eles querem tudo que é de ruim e que é herético, eles querem. Querem o sacerdócio para mulheres, o fim do celibato para homens, a camisinha, o casamento gay, o aborto, tudo eles querem. Só que, como eles sabem que é difícil de colocar na igreja, porque o Espírito Santo a guia, a conduz e os dogmas da igreja não podem ser mudados, eles querem mudar o pensamento. Então, como as pessoas não têm uma mídia católica que bata de frente muitas vezes, como não dão espaço para os verdadeiros católicos falarem isso, começam a jogar na mídia essas mentiras e a pessoa simples, muitas vezes, que está ali, acaba acreditando nessas mentiras. Acaba acreditando nessas mentiras. E um outro ponto para condenar o modernismo de dizer que João Paulo II era mais assim, João Paulo II já condenava tanto a ordenação de mulheres como o celibato para o fim do celibato para os padres. Ele tem um documento da igreja que não só ele defende o celibato para os padres, mas dá os motivos pelos quais não podem ser retirados do celibato para os padres. Então, Leonardo Boff e sua corja, em vez de querer a retirada do celibato para os padres, deveria ler esses documentos da igreja, né, e deixar de ignorância. Não só nessa questão, mas na questão de todas as outras coisas. Porque é muito fácil querer agora que a igreja mude, mas nunca pegou um catecismo da igreja católica para ler a respeito dos diversos temas do que a igreja pensa. Na realidade, as pessoas são ignorantes e em vez delas mudarem o pensamento delas, de pelo menos ter um pequeno conhecimento, não. Acabam querendo que a igreja mude, sendo que nem ela sabe o que a igreja pensa. E por isso está escrito em Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, meus irmãos, nós vemos que o inferno, as pessoas vêm odiando tanto Bento XVI, porque ele dando a continuidade daquilo que foi o papado do Beato João Paulo II. Ele vem dizer, sejamos católicos. Ele condenou a ditadura do relativismo. Ele condenou todas essas heresias. Então, por isso que ele é odiado. E o papado dele é praticamente um, seja católico. Seja católico. E então as pessoas odeiam tanto Bento XVI que, ao mesmo tempo que eles praticamente comemoram a renúncia dele, achando que a Igreja Católica vai mudar, sendo que os dogmas não podem mudar, como já falou, que ao mesmo tempo que eles condenam, começam a blasfemar dizendo: ah, é um papa fraco, porque João Paulo II foi até o fim, e outros papas doentes. Eu li um texto ontem, meus irmãos, que é comovente. O biógrafo pessoal do Papa Bento XVI salta na mídia que, além do cansaço, do peso do Papa Bento XVI, estava cego de um olho. Estava não, está cego de um olho. 85 anos, cego de um olho, com um peso tremendo nas costas, e uns malditos desses vindo falar besteira do Papa, dizendo que o Papa é um covarde. Sabe quem é covarde? Covarde é você que não tem coragem de seguir a verdade da Igreja Católica, porque quer seguir as próprias verdades. Assim como Lutero, há 500 anos atrás, quis fazer as próprias verdades e se deu mal. Assim como tantos outros hereges que quiseram seguir a própria verdade. Então, meus irmãos, sabemos que a Igreja Católica está num tempo difícil, mas quando ela não esteve num tempo difícil? Os tempos suaves da Igreja foram muito raros. Nós estamos na maré. A maré, o mar, é o mundo. E o mundo está batendo fortemente contra a gente. Estão atirando com canhões para cima de nós. E qual é a mensagem que eu tenho para falar para vocês? A mensagem que eu tenho é: sejamos católicos. E como São João Bosco fala, com o Papa eu não tenho medo. Era mais ou menos isso que ele falava. Com o Papa não se erra. Então, se Bento XVI
tendo o poder de ligar e desligar, ele ligou a sua renúncia. Ele saiu. Então, eu estou com o Papa. E Bento XVI, serei para sempre a tua juventude, benedictus. Eu te amo, Papa Bento XVI. Tu és o nosso Papa, tu és o nosso pastor, tu és o nosso guia para a vontade de Deus. E continue rezando por nós na sua clausura. Aliás, muita gente imbecil falando do Papa e o Papa renuncia e, em vez de tirar férias, vai estar na clausura rezando por nós. Viva o Papa Bento XVI e que caia por terra o modernismo. Salve Maria Imaculada. E lembre-se, hein, meus irmãos, esteja pegado à coluna da Virgem Maria e à coluna do Santíssimo Sacramento, senão tu vai perecer. Está avisado, hein? Salve Maria. Com você a cruz levaremos, com você discípulos faremos, com você nós enfrentaremos toda tempestade sem temor. Com você nós nos uniremos.